Você sabia que o evangelismo é o maior presente que podemos dar ao próximo? Imagine se os cristãos parassem de compartilhar a mensagem de Cristo. O impacto seria devastador. Hoje vamos descobrir por que o evangelismo é tão essencial e como você pode fazer a diferença na vida de alguém. Você já se perguntou qual é o papel mais importante da igreja e de cada cristão? O evangelismo é o que nos permite expandir o reino de Deus. Sem ele, a igreja se tornaria estagnada, sem crescimento. É por isso que a grande comissão dada por Jesus é tão vital. Agora quero que você pense quando foi a última vez que você compartilhou sua fé com alguém. Talvez faça um tempo, ou talvez você ainda esteja se preparando. Seja qual for sua resposta, hoje você vai descobrir maneiras práticas de viver essa missão com coragem e amor. No final deste vídeo, você não apenas entenderá a importância do evangelismo, mas também terá dicas práticas para compartilhar sua fé de forma simples e eficaz. Você estará pronto para cumprir o chamado que Deus nos deu. A lição de hoje encontra-se em Atos, capítulo 1, versículo 8, Romanos 1, versículo 16, em 1 Coríntios 9, 16 ao 17. A palavra de Deus nos adverte que o Evangelho não é algo que devemos guardar para nós mesmos. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas em todo lugar, desde o nosso círculo mais próximo até os confins da terra. Em Atos 1, 8. A negligência dessa missão é um desafio do propósito que nos foi confiado. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, nos alerta que anunciar o Evangelho não é uma opção, mas uma obrigação. Ignorar isso não só impede o crescimento do reino de Deus, como coloca em risco aqueles que não ouviram a mensagem da salvação. Há consequências eternas para aqueles que ficam em silêncio diante da necessidade de evangelizar. O que isso significa para nós hoje? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como Paulo afirma em Romanos 1,16, então há razão para termos vergonha ou medo de compartilhar. Então não há vergonha para termos vergonha ou medo de compartilhar essa mensagem com os outros. Deus nos deu o seu Espírito para nos capacitar. Atos 1:8. E Ele nos chama para sermos embaixadores de sua verdade. Reflita, será que tenho sido fiel à missão de compartilhar o amor de Cristo com aqueles ao meu redor? Tenho usado as oportunidades para testemunhar que o meu coração seja movido a cumprir essa responsabilidade com alegria e convicção, sabendo que Deus opera por meio da nossa obediência para transformar vidas? A Bíblia diz: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Lucas 4:8. Nesse versículo, vemos que Jesus foi ungido pelo Espírito de Deus com um propósito claro: levar boas novas aos pobres, curar os quebrantados e libertar os oprimidos. A advertência aqui é que, como seguidores de Cristo, recebemos o mesmo Espírito e somos chamados a continuar essa missão. No entanto, se ignoramos esse chamado, deixamos de cumprir nosso papel no plano de Deus. O mundo está cheio de pessoas espiritualmente pobres, cegas e presas. Em nosso silêncio ou negligenciar em compartilhar as boas novas, priva essas pessoas da libertação e restauração que só Cristo pode oferecer. A passagem de Lucas, capítulo 4, versículo 18, nos chama para uma missão grandiosa: sermos portadores de libertação e esperança. Assim como Jesus foi enviado para anunciar a liberdade, nós também somos enviados com o poder do Espírito Santo para levar as boas notícias aos que estão sofrendo e oprimidos. A pergunta que devo me fazer é: estou sensível às necessidades das pessoas ao meu redor? Estou disposto a ser uma voz de libertação e esperança para os que estão presos espiritualmente? Que o meu coração seja renovado com o desejo de fazer parte desta missão, sabendo que Deus escolheu e me capacitou para isso, assim como fez com o seu Filho.
A lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro é apontar que é preciso cumprir a evangelização. O segundo objetivo é ensinar que a igreja deve cuidar dos carentes. E o terceiro objetivo é explicar que o evangelho deve ser pregado com um exemplo de vida. Ponto 1. É preciso pregar a palavra de Deus. O evangelismo é nosso dever como cristão. Recebemos o Espírito Santo para pregar e compartilhar a palavra de Deus com todos, falando sobre o plano de salvação de Jesus. Marcos 16, versículo 15. Uma advertência desses pontos aqui é ignorar o chamado para evangelizar, é desconsiderar uma responsabilidade essencial dada por Cristo. Se não cumprimos esse dever, deixamos de cumprir parte fundamental da missão da igreja e perdemos a oportunidade de transformar vidas com uma mensagem de salvação. Podemos aplicar em nossas vidas que devemos refletir sobre nossa vida, se nós estamos ativos no evangelismo. Como tem compartilhado a mensagem de Cristo com aqueles ao nosso redor. Devemos nos lembrar que o Espírito Santo nos capacita para essa missão. Comprometa-se a buscar a oportunidade diárias para falar sobre Jesus e seu plano de salvação. Subtópico A. A missão preciosa. Jesus nos confiou a importante missão de cuidar das almas e resgatar os pecadores, algo que até os anjos desejariam fazer. Atos 10, versículos 5 e 6. Jesus exemplificou essa missão ao percorrer Israel, proclamando a chegada do reino de Deus, revelando o amor do Pai. João 1, versículo 1 ao 14. Ignorar a missão de evangelizar é despriorizar a responsabilidade mais preciosa que Deus nos confiou. Se não assumimos essa tarefa, deixamos de cumprir o propósito divino para nossas vidas e perdemos a oportunidade de impactar o mundo com o maior e a salvação de Cristo. Considere como você tem priorizado a missão de evangelizar em sua vida. Está dedicando tempo e esforço para alcançar os perdidos e compartilhar o amor de Deus? Lembre-se, Deus nos escolheu para essa tarefa. Faça da evangelização uma prioridade em suas ações diárias e busque seguir o exemplo de Jesus na proclamação do reino de Deus. Subtópico B. Paulo, o pregador. Paulo é um exemplo notável de compromisso com o evangelismo. Após Jesus, ele viajou extensivamente para pregar o evangelho e não se envergonhou da sua missão, pois acreditava que a mensagem transformava vidas. Romanos 1,16. Mesmo enfrentando prisão e sofrimento, Paulo continuou firme, seguindo o exemplo de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Em Atos 28, versículo 21. Uma advertência: ignorar o exemplo de Paulo é falhar em reconhecer a seriedade do chamado para evangelizar. Se não mantivermos o mesmo zelo e coragem, podemos perder a eficácia da nova missão e deixar de impactar o mundo com a mensagem de Cristo, que venceu as trevas e garantiu a vitória da igreja. Mateus 16:18. Uma aplicação pessoal: avalie o nível de comprometimento que você tem com o evangelismo. Está seguindo o exemplo de Paulo em sua paixão e determinação para compartilhar o evangelho? Mesmo diante das dificuldades, busque se inspirar na perseverança de Paulo e faça do evangelismo uma parte ativa de sua vida, confiando na promessa de que o reino do mal não prevalecerá. Ponto 2. A igreja cuida dos necessitados. O discipulado vai além de levar as pessoas a Cristo. É essencial continuar ensinando e fortalecendo os novos convertidos na fé. A igreja deve acolher e apoiar os recém-convertidos, ajudando com suas necessidades e orientando-os a se tornarem discípulos. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Uma advertência: negligenciar o cuidado com os novos convertidos e os necessitados é falhar em cumprir a missão integral da igreja. A falta de acompanhamento e suporte pode enfraquecer a fé dos novos irmãos e impedir seu crescimento espiritual e contribuição para o reino de Deus. Reflita sobre como você tem contribuído para o discipulado e o suporte aos novos convertidos em sua igreja. Está disponível para ajudar com dúvidas, fornecer apoio prático e encorajar outros a se tornarem discípulos? Comprometa-se a fazer parte ativa desse processo, contribuindo para o crescimento e fortalecimento da fé na comunidade. Subtópico A. Confirmação da Bíblia. Ajudar os necessitados é uma prática bíblica.
Na igreja primitiva, todos compartilhavam e ninguém passava necessidade. Atos 2,42. Os crentes devem seguir esse exemplo, oferecendo assistência prática aos irmãos. E a Bíblia reprova a indiferença diante das necessidades dos outros. Tiago 2, versículo 14 e 17. Uma advertência: desconsiderar o cuidado com os necessitados da comunidade é uma violação dos princípios bíblicos e compromete o testemunho da igreja. A falta de apoio aos irmãos em Cristo enquanto se prega o Evangelho é uma atitude que a palavra de Deus condena e pode enfraquecer a fé e a unidade da igreja. Uma aplicação pessoal: avalie como você tem contribuído para o apoio e a assistência aos irmãos necessitados em sua igreja. Está disposto a ajudar de maneira prática e a promover uma cultura de cuidado e generosidade? Lembre-se de que a obediência à palavra de Deus envolve não apenas a pregação, mas também o cuidado efetivo com os necessitados entre nós. Subtópico B: repartindo. A Bíblia manda cuidar dos aflitos. Tiago destaca que a religião pura envolve ajudar órfãos e viúvas em necessidades. Jesus também ensina que devemos compartilhar com os necessitados e dar quem pede. Em Lucas 3, versículo 11, Mateus 5, 42. A generosidade, tanto para irmãos quanto para qualquer pessoa em necessidade, é uma forma poderosa de evangelismo, pois nossas ações podem falar mais alto do que palavras. Uma advertência: negligenciar o cuidado com os necessitados é falhar em cumprir o mandamento bíblico e pode enfraquecer nosso testemunho cristão. A falta de ação prática em ajudar os outros desmente a mensagem que proclamamos e pode impedir a eficácia do Evangelho em nossas comunidades. Uma aplicação pessoal: reflita sobre sua prática de generosidade. Você está disposto a compartilhar o que tem e ajudar os necessitados, não apenas dentro da igreja, mas também da comunidade? Considere como suas ações podem servir como uma poderosa forma de evangelismo e compromisso com o amor ao próximo. Ponto 3. Use palavras e pregue com a vida. Devemos aproveitar todas as oportunidades para pregar a palavra. Diariamente, 2 Timóteo 2,4. Paulo ensina que em Cristo fomos criados para realizar boas obras e compartilhar o Evangelho. Efésios 2,10. Nosso papel é usar tanto as palavras quanto nossas ações para levar muito à salvação. Uma advertência: ignorar a necessidade de pregar e viver o Evangelho pode limitar nosso impacto espiritual. Se não usarmos palavras e ações para compartilhar a mensagem de Cristo, falhamos em cumprir o propósito para o qual fomos criados e alcançar aqueles que precisam ouvir a boa nova. Uma aplicação pessoal: considere como você tem aproveitado essa oportunidade para pregar o Evangelho, tanto com suas palavras quanto com suas ações. Está vivendo de maneira a refletir a mensagem de Cristo e contribuir para a salvação de outros? Comprometa-se a integrar a pregação e a prática em sua vida diária para cumprir seu propósito em Cristo. Subtópico A: bom exemplo. Os servos de Deus devem praticar boas obras e pregar o Evangelho com suas atitudes. O testemunho cristão deve ser visível em todas as áreas da vida, mostrando comportamento que glorifica a Deus e reflete a diferença que Cristo faz. Uma advertência: ignorar a importância de viver de acordo com os princípios cristãos enfraquece nosso testemunho e pode causar uma percepção negativa sobre a fé. Se nossas ações não condizem com a mensagem que pregamos, perdemos a oportunidade de glorificar Deus e influenciar positivamente os outros. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como suas atitudes e comportamento estão refletindo a mensagem de Cristo. Você está vivendo de maneira que glorifica a Deus e demonstra um bom exemplo para os outros? Busque integrar sua fé e sua vida diária para ser um testemunho eficaz no Evangelho. Subtópico B: o bom testemunho. A pregação da palavra é essencial, mas um bom testemunho também é crucial para anunciar o Evangelho. Nossas atitudes, moldadas pelo Espírito Santo, devem refletir amor, alegria, paz e outros frutos do Espírito. O Espírito capacita os discípulos para a evangelização, transformando-os em missionários eficazes. João 14, versículo 16 e 17, em Atos 1, versículo 8 e Lucas 24, 49. A advertência desse ponto: se nossas ações não refletem os frutos do Espírito, a eficácia do nosso testemunho é comprometida. Um bom testemunho é crucial para complementar a pregação do Evangelho
e deve alinhar-se com a palavra de Deus para impactar verdadeiramente as pessoas ao nosso redor. Uma aplicação pessoal. Avalie como suas atitudes e comportamento estão alinhados com o fruto do Espírito. Você está permitindo que o Espírito Santo transforme sua vida para ser um testemunho eficaz no Evangelho? Comprometa-se a viver de maneira que demonstre os valores cristãos e fortaleça sua capacidade de evangelizar. Conclusão. Nestes últimos dias, a pregação da palavra de Deus precisa ser acompanhada de atitudes que comprovam que a fé que os cristãos afirmam ter não se trata apenas de um discurso, mas de um verdadeiro compromisso com o reino de Deus. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Te convido a conhecer o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais, você vai também encontrar lições da escola dominical da classe de adulto, jovens e pré-adolescente. Deixe seu like, comente, compartilhe a palavra de Deus. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Deus abençoe grandemente.